Olá, meus amigos do primeiro ano médio. A gente vai agora passar para vocês a 22ª aula de filosofia, explorando o conteúdo do módulo 22 da apostila de vocês. Qual seja esse assunto? É Santo Agostinho, nada mais nada menos que Santo Agostinho. Gente, esse é um assunto muito caro, assim, muito importante tanto para a religião, não só para a religião cristã, para todas as religiões. Vocês vão entender já já por quê. Como para a filosofia. Veja só, Agostinho de Hipona, ele nasceu na África e acabou sendo bispo de Hipona, certo? Ele acabou sendo nomeado bispo de Hipona. Ou seja, um cargo alto na igreja cristã, na igreja católica. E quando ele alcançou a maturidade dentro da igreja, a ponto de filosofar, a ponto de escrever, a ponto de pensar a respeito dos dogmas da igreja, a respeito daquilo que a fé cristã impunha, ele afirmou o seguinte, que a fé teria que ser precedida pela razão. Olha só qual é o princípio de Agostinho. Depois eu vou perguntar para vocês se vocês concordam ou discordam, tá? Então, assim, é muito importante pensar a respeito do que eu vou falar agora. A fé, né? O acreditamento, se é que existe essa palavra, a crença nos dogmas da igreja, naquilo que é passado para vocês através de histórias, né? Para quem é cristão, deveria ser precedido pela razão. E a partir do momento que a razão analisasse os dogmas e aceitasse pela fé, pela crença, esse cristão passaria a ter uma razão para ser cristão. Ele passaria a ter um motivo sólido, endossado pela sua razão para ser cristão. Por que o Agostinho afirma que a razão teria que ser a fé teria que ser precedida da razão e acompanhada, depois que houvesse a união entre a fé e a razão, a crença e a razão, surgiria uma razão sólida, né? Uma fé sólida, uma fé apoiada pela crença racional, pela racionalidade do indivíduo. Porque Agostinho partia do seguinte princípio: se o mundo foi criado por um Deus infalível e bom, de qualquer maneira ele seria bom, invariavelmente um Deus bom, cada ser humano seria parte dessa criação e, portanto, possuiria uma alma, um espírito racional, uma alma que fosse capaz de julgar, porque vinha de Deus, era uma parte de Deus, era uma criação de Deus. Portanto, o homem já teria essa capacidade de julgamento, já teria essa racionalidade na alma, por ser um atributo divino. E ele ser uma criação divina. Uma consequência leva a outra, né, gente? É Aristóteles, né? Isso. Não vamos entrar em detalhamento. Mas, assim, pelo ser humano ser uma criação de Deus, ser um pedaço de Deus, ser uma parte de Deus, teria os atributos de Deus. Então, se acredita-se que Deus é bom e invariavelmente justo, este ser humano, que era uma parte de Deus, teria os mesmos atributos do seu Criador, que é bondade e justiça invariável, a justiça suprema, certo? A justiça a qualquer preço. Muito bem, essas virtudes dotando a alma do ser humano, com isso ele seria capaz de julgar a fé cristã.
de analisar racionalmente a fé cristã. Aquelas histórias desde do Gênesis, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, a Vulgata Canônica escolhida pela própria Igreja para ser o Novo Testamento dos cristãos como um todo. Muito bem. Gente, aí nessa afirmação que eu acabei de fazer para vocês, surge um outro questionamento muito importante também, que Agostinho explica de uma forma muito racional. Ou seja, Agostinho é importante para a fé porque associou a fé cristã à filosofia e associou a filosofia à fé cristã. Ou seja, existem partes da filosofia, como a gente já viu no passado, a metafísica, por exemplo, alguns fenômenos sobrenaturais que são da natureza, que podem causar erros e enganos à percepção humana, que só podem ser explicados por uma força maior. Lembra de Heráclito? Lógico que vocês não vão lembrar, né? O Heráclito foi um cara que afirmou que alguns fenômenos eles não poderiam ser causados pelo próprio ser humano. Que algumas coisas na natureza, alguns objetos da natureza, teriam que ter a intervenção de um ser maior para existir. Aí a gente vai para Platão e percebe a solidez da teoria platônica. Mundo perceptível, mundo sensível e mundo ideal. Como ele chama? Mundo ideológico, idealista. Enfim, ele relaciona o outro mundo com as ideias, que, na verdade, só podem ser explicadas, ou seja, a solidez das ideias, a certeza das ideias só poderia ser explicada por essa teoria de Santo Agostinho, que afirma que a alma já traria esses atributos por ser criação de Deus, e Deus ser todo bem e invariavelmente justo. Uma coisa leva a outra e acaba fechando o círculo, gente. O círculo da racionalidade e da filosofia de Santo Agostinho, ele é fechado e aborda a fé cristã. A fé seria a esperança do ser humano. E o conhecimento só poderia ser aceito a partir do momento que o ser humano acreditasse. Ou seja, a fé e a racionalidade andam juntas, se fundem e acabam produzindo uma fé raciocinada. Uma fé que tem conteúdo, né? Uma fé que não é vazia, não é uma fé abstrata. Muito bem, gente. Lembra daquele questionamento que eu acabei de falar para vocês há 3 minutos atrás? É a existência do mal. Veja como é profundo isso. Bom, se Deus é... O questionamento que foi feito a Agostinho, ao qual ele respondeu brilhantemente, que nós vamos explicar agora, foi o seguinte: se Deus é bom e infinitamente justo, por que existe o mal? O mal é obra de Deus? Aí Agostinho responde da seguinte maneira: bom, o ser humano é criação de Deus, ele tem os atributos da razão e da capacidade de julgamento, da bondade e assim do discernimento entre a bondade e a maldade na própria alma dele, certo? Se existe o mal, é porque o ser humano teria abusado dessa liberdade de escolher, porque Deus criou o ser humano com os seus atributos, porém lhe deu liberdade total de ação, o que se chama de livre-arbítrio. Então o ser humano, por abusar desta liberdade, por abusar deste livre-arbítrio, sabendo, porque no fundo a gente sabe, né, o que é bom e o que é ruim, comete o que é ruim por sua decisão. Então o mal existe
o mal cometido pelo ser humano, existe em função das suas escolhas, do abuso da liberdade que o ser humano teria recebido de Deus, do seu Criador. Por outro lado, aquele mal recebido pelo ser humano, nossa, fulano sofreu e coisa e tal, aquele mal seria resultado da justiça divina, certo? Que é, como a gente acabou de falar, invariavelmente justa, então aplicaria as sanções ou as premiações de acordo com o comportamento de cada ser humano. Agostinho afirma que a razão, o livre-arbítrio, seria a única forma de livrar o ser humano da condenação e levá-lo ao reino de Deus. Uma outra coisa muito importante a respeito de Agostinho inclusive isso é uma coisa assim bastante importante, e eu aconselho vocês a terem conhecimento da conceituação, da realidade disso que eu vou falar, que chama maniqueísmo. Gente, eu não vou entrar em detalhes a respeito de maniqueu e coisa e tal, enfim, mas o maniqueísmo é aquela crença que admite a existência do bem e admite a existência do mal. Exemplificando para vocês de uma forma bem didática, assim, de uma forma desenho animado, lembra do anjinho num ombro e do diabinho no outro? Sussurrando, não, faz o mal e faz o bem, lembra disso? Mais uma vez a gente cai no livre-arbítrio do ser humano. Se ele ouvir o diabinho e praticar o mal, passará a existir o mal, e que é passivo da justiça divina, né? Não vamos usar a palavra punição, nós vamos usar sanção. A justiça divina será cumprida. Se você fez o mal, infelizmente, você vai ter que pagar por ele, pagar pelo mal que você fez. Agora, se você seguiu o anjo e continuou na virtude, você será premiado por essa mesma justiça divina. Gente, na verdade, o maniqueísmo, que inclusive Santo Agostinho vira adepto do maniqueísmo durante um tempo, ele vai um pouco de encontro à teoria a teoria inicial de Santo Agostinho, que afirma que o mal estaria no livre-arbítrio do indivíduo, o abuso da liberdade que o indivíduo recebeu de Deus, usando aquela inteligência que ele recebeu de Deus para praticar o mal. Isso aí parece lógico para vocês? Para mim parece muito lógico, porque veja, vamos agora usar um exemplo histórico, né? Na Segunda Guerra Mundial, no final da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos bombardearam aquelas duas cidades do Japão, por causa em retaliação ao ataque de Pearl Harbor, lembra? Hiroshima e Nagasaki, aquela coisa toda, né? Que acho que o Anselmo já deve ter explicado para vocês. E se não explicou, vai explicar. Gente, a inteligência do homem... Olha, o homem é dotado de inteligência e de raciocínio. E praticou o mal, criou a bomba atômica. Mais precisamente Isaac Newton, né? A fusão nuclear. Ele não tinha noção de que pudesse causar tanto mal? Aí é uma outra parte da doutrina agostiniana, né? Da doutrina de Santo Agostinho, que dirime, né? Livra do mal a ignorância do ser. Mas só para vocês terem uma ideia, só para a gente fazer um cálculo, aí as consequências do julgamento, da lei divina, a gente não vai entrar nesse mérito, que isso aí não cabe a nós. Porém, a ignorância das consequências de um ato podem causar o mal. Só que
causador, esse cara que ignorava as consequências e praticou atos que podem vir a causar mal, ele não sofrerá as sanções tão rigidamente da justiça divina, porque ele não sabia do resultado. Aí a gente cai num terceiro ponto muito importante, a instrução. Inclusive tem uma parte aqui do livro do Santo Agostinho que eu recomendo muito, o livre-arbítrio, tá? Não é um livro chato de ler, é interessante. Eu, pelo menos, acho mó barato, consigo mergulhar nesse livro. Vou confessar para vocês, alguns de filosofia, Jesus Cristo, só por Deus. Não tem como, né? 3 minutos você já levanta e fala, opa, preciso de uma bala de hortelã, porque senão não dá. E assim mesmo, você come 20 balas de hortelã e não lê nada. Agora, Santo Agostinho, principalmente essa obra aqui, o Livre-Arbítrio, é show de bola, tá? Gente, eu recomendo muito. Esses diálogos entre Evódio e Santo Agostinho, questionando a existência do bem e do mal, questionando o que a instrução pode causar no ser humano, são sensacionais. A instrução mostra ao ser humano o caminho do bem, certo? E mostra o mal que pode acontecer por experiência, por história, né? Por acumulação de experiência histórica, para que o ser humano não caia no engodo, não caia na desventura de praticar o mal. Lembra aquilo que a gente sempre fala, que o pai de vocês provavelmente fala, o avô, enfim, as pessoas que têm mais idade, sempre falam, não faça tal coisa porque pode acontecer tal coisa. Se você for pensar friamente naquele momento, se isolar, parar o mundo inteiro, ué, como é que ele sabe disso? Experiência. Ou aconteceu com ele, ou ele leu no jornal que aconteceu, ou ele viu acontecer na rua. Ele sabe o que está falando. Não quer teu mal. Nunca. Praticamente nunca uma pessoa que gosta de você vai te advertir para não fazer uma coisa que pode te causar mal. Agora, outro aviso eu tenho que dar também. Cuidado com as companhias más. Aquelas companhias que não estão preocupados com o seu destino, com o seu bem-estar. Porque em tom de brincadeira, em tom de conversa, de bate-papo, pode te dar uma ideia negativa. E aí você vai, pratica e causa mal a si mesmo ou ao próximo. Ah, você sabia das consequências? Não, mas que você ouviu o diabinho, ouviu. Por exemplo, alguém da tua casa fala, olha, não bebe se você for dirigir. E se você beber, chama um Uber, enfim, pega carona com um amigo, deixa o carro em algum lugar, beleza. Aí você sai com aquela prevenção, com aquele aviso de pessoas que gostam de você. Aí você chega numa rodinha de amigo, o cara fala, não, toma, não, eu tô dirigindo, eu quero ficar tranquilo para voltar, para não ter problema. Não, isso aí não dá nada, uma latinha, um drink, não rola nada. Gente, pensa bem. Quem é que quer teu bem? Quem é que quer teu bem, mesmo parecendo chato? E quem é que não tá preocupado se você vai bater o carro, se você vai ser preso, vai ser pego no bafômetro, se vai dar uma dor de cabeça para os seus pais? Quem? Aquele que te avisou antes para não beber? Ou aquele na festinha que falou, não tem problema nenhum? Percebe o que é o livre-arbítrio? Esse exemplo da bebida e da direção, eu apresentei para vocês agora justamente para que vocês consigam materializar o livre-arbítrio de Santo Agostinho. A tua escolha é que vai causar mal ou não. Se você seguir a orientação do bem das pessoas que gostam de você, beleza, provavelmente mal nenhum vai te acontecer. Agora, se você seguir a orientação, a instrução de alguém que não está preocupado, o mal pode acontecer. Podem acontecer consequências terríveis.
Esse é o livre-arbítrio. Essa é a hora que o indivíduo, nós, mesmo sendo criação de Deus, abusamos da liberdade que nós temos e praticamos o mal. Ou seja, o mal existe, respondendo aquele questionamento inicial, o mal existe em consequência de um bem que nos foi dado, que é liberdade. Pensa nisso que eu falei. Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Bons estudos e, mais uma vez, pensa nisso que eu te falei. Qual conselho será melhor? Daquele chato que enche teu saco em casa? Ou daquele amigo que não dá a mínima se for acontecer alguma coisa errada com você? Pensa bem nisso que eu tô falando, tá bom? Um grande abraço a todos.